O Política em Foco de hoje recebe o governador Romeu Zema e pré-candidato à reeleição. Governador, prazer recebê-lo, satisfação recebê-lo, poder levar mais informação para os nossos associados, para os nossos ouvintes de associados também, que estão espalhados aí em toda Minas Gerais. E a gente já queria começar, né, para otimizar bastante o tempo do senhor, pedir que o senhor faça uma explicação da questão dos investimentos regionais. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente conversa com as rádios, com os nossos ouvintes no Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro, Sul de Minas, para que eles entendam o que o governo vem fazendo hoje, o que já pode ser colocado como entregue. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, Diego, é um prazer estar com você aqui na MIST. Bom, Diego, nós, durante esses 3 anos e meio de governo, conseguimos atrair para Minas Gerais um valor recorde de investimento. Só para efeito de comparação, o último governo, em 4 anos, o governo Pimentel-PT, trouxe para Minas Gerais 26 bilhões de investimentos. Nós, em 3 anos e meio, já trouxemos 236 bilhões. Então, continuando nessa velocidade, nós muito provavelmente vamos fechar os 4 anos com uma atração de investimentos 10 vezes superior ao governo passado. Todas as regiões do estado foram contempladas. É lógico que algumas mais. Posso citar aqui o caso específico da cidade de Extrema, que recebe muitos investimentos devido à proximidade com São Paulo. Muitas empresas de logísticas ou que fabricam algum bem onde São Paulo é a maior consumidora, acabam optando por Extrema. E criamos, nesses 3 anos e meio, de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho, mais de 500 mil de empregos com carteira assinada, até o momento. Talvez até o final do ano esse número ainda vai crescer substancialmente. Se nós continuarmos nesse ritmo, Diego, dentro de 2 anos, nós vamos poder dizer com muito orgulho o seguinte: aqui em Minas Gerais só não tem trabalho, só não trabalha quem não quer. Porque estamos caminhando nessa direção. 500 mil de empregos num estado como Minas Gerais é muito emprego. E eu gosto de ir no chão de fábrica para poder ver. Eu estive em Araçuaí há 3 meses atrás, se não me engano, em abril ou março de 2022, esse ano, e lá eu fui participar da inauguração de uma usina fotovoltaica, que é um tipo de investimento que está indo muito para o norte, nordeste de Minas Gerais, o que é muito bom, porque são regiões... É a vocação da região, né? É uma vocação da região. E regiões um pouco menos desenvolvidas do que o sul do estado, do que o Triângulo Mineiro. E lá, em Araçuaí, eu tive a oportunidade de ver um fato que é o que eu quero que se repita milhares e milhares de vezes. Conheci lá, na inauguração, a dona Marilene, 52 anos de idade, que pela primeira vez na vida está tendo a oportunidade de trabalhar com carteira assinada, a oportunidade de ter uma renda certa no final do mês. Até hoje, aos 52 anos, ela sempre viveu de bico. Fazia coleta de material reciclável no sol quente ou então algum trabalho braçal, eventual que surgia. E agora ela me disse lá, orgulhosa, nessa inauguração que eu fui, agora eu estou tendo oportunidade, estou tendo dignidade. Em vez de receber uma cesta básica, eu agora vou no supermercado e compro o que eu quero. Em vez de chegar em casa com uma lata de sardinha ou salsicha, eu vou no supermercado e compro um frango ou uma outra carne. Então, o que nós queremos para o mineiro é isso, é autonomia, é oportunidade. As pessoas se sujeitam a receber cesta básica porque precisam, mas o que elas querem é essa dignidade de ter um emprego. E é isso que é a nossa luta. Estamos atraindo investimentos para todas as regiões. E além de atrair investimentos, Diego, nós temos valorizado aquilo que o Estado faz bem.
Os nossos produtores de queijo, que até o meu governo precisavam ficar vendendo queijo dentro do porta-mala, clandestinamente, hoje disputam torneios internacionais na França, na Itália, voltam com a medalha de ouro de melhor queijo do mundo, e nós temos legalizado como nunca aconteceu, porque simplificamos, adequamos à realidade, a questão sanitária, os queijos artesanais. Acho que por último agora foi o Cabacinha, né? Do Jequitinhonha. Isso, o Cabacinha foi legalizado, o de Diamantina também, e o queijo da Canastra, essa última semana, foi eleito o melhor queijo do mundo. Você deve ter acompanhado também. Então, em vez de falar essa atividade é secundária, nós estamos valorizando. E eu conversei pessoalmente com dezenas de produtores de queijos. Todos eles hoje têm um problema em comum. Não conseguem atender a quantidade de pedidos que chega do Brasil todo. E o mesmo estamos fazendo com café. Estive em Varginha com a dona Maria José, que é uma microprodutora de café, e ela me falou, depois do apoio da Emater, aqui, eu hoje consigo vender a metade da minha produção com um valor 3, 4 vezes o valor de mercado, porque ela produz café especial. Então, nós acostumamos aqui em Minas a produzir commodity. No meu governo, nós temos produzido produto de valor agregado, igual vinho. Você vai num supermercado, você vai encontrar vinho de R$20 a garrafa, de 50, de 100, de 500, de 1.000. E por que não fazer o mesmo com queijo, com café? Estamos fazendo. Quem quer comprar o café comum, queijo comum, continua. Mas aquele produtor, e nós temos muitos produtores talentosos, artistas, conseguem produzir um produto com muito maior valor agregado. Isso aumenta a renda do produtor rural, que contrata mais, que gera empregos, que melhora a sua propriedade. Então, nós estamos entrando num círculo virtuoso em Minas Gerais. Ainda com relação aos investimentos, nos últimos meses a gente vem percebendo um ritmo mais intenso, inclusive principalmente de anúncio, né, de empresas, de fábricas, de indústria que está se instalando aqui no estado. Em que pé está a questão da cervejaria? Tem também agora a fábrica de aviões, de equipamentos. O que a população dessas cidades pode esperar em quanto tempo vai iniciar um processo seletivo para a contratação deles? Qual que é a perspectiva que o senhor tem, que o governo do senhor tem hoje? Bom, nós temos aí duas fases. Nós temos a geração de empregos durante o período de implantação, período de construção. Você contrata uma mão de obra que nem sempre é aquela que vai operar o empreendimento. Mas eu estive em Passos em maio ou abril para lançar lá a pedra fundamental da Heineken, que estará se instalando lá. E a previsão é que a empresa esteja funcionando lá em 2024. Gostariam, o presidente me disse que fosse o ano que vem. Mas ele me disse, com a questão da pandemia, com a questão da guerra, você começa a ter dificuldade de adquirir alguns componentes. Uma fábrica de cerveja vem componente do mundo todo, para poder, eletrônico, metálico, etc. E ele falou, eu assumiria aqui, se fosse antes da pandemia, que em cerca de 1 ano eu construiria, mas com toda essa dificuldade agora, você deve estar acompanhando, está faltando medicamento, falta chips para celular, etc. Ele falou, eu não vou assumir o compromisso de 1 ano, eu vou assumir um compromisso de 2 anos para a conclusão dessa indústria. É um prazo seguro, né? É um prazo seguro. Então, o mesmo vale para outras indústrias. Quando você fala uma fábrica de aeronaves, também tem muito equipamento importado que muitas vezes você acaba tendo dificuldade. Então, toda essa questão de pandemia e de guerra, e nós estamos vendo, causou um distúrbio muito grande no mercado de quase todos os itens, inclusive uma inflação, né, que está onerando o seu bolso, meu, de quem está nos acompanhando aqui. Mas eu posso te assegurar que nós não fazemos o tipo de ação que muitas vezes os políticos, alguns políticos apelam, que é soltar foguete, lançar um projeto que só existe no papel, que não tem recurso, que não tem fundamento. Toda obra que eu inicio, Diego, eu faço questão de assegurar com os meus secretários. O dinheiro está reservado?
que eu quero ser lembrado como o governador que reduziu como ninguém o cemitério de obras inacabadas no estado. Nós estamos falando de estradas, de pontes, de hospitais regionais, de 70 UBSs, que quase todas estão sendo concluídas, porque ir lá fazer propaganda e não entregar é a coisa mais fácil do mundo, mas eu quero fazer o contrário. Eu sou, nessa questão, contrário às velhas e más práticas políticas. Vir da iniciativa privada, né, um empresário já bem estabelecido e tudo, faz com que o senhor tenha uma visão de muito mais objetividade, né, do que precisa estar anunciando agora, mas como que está, pelo menos da forma como o senhor falou, o dinheiro está reservado, os prazos estão bem... Existe um critério para se estabelecer esses prazos. E já fazendo um gancho com a próxima questão, o senhor falou numa das suas últimas entrevistas que ser governador lhe trouxe um aprendizado muito grande. Então, eu queria saber do senhor, qual foi, assim, o que o senhor considera um dos maiores aprendizados e a maior dificuldade que o senhor encontrou no serviço público? A maior questão de burocracia, o que lhe trouxe mais problema, vamos colocar nesses termos? Bom, eu te diria que você administrar no setor privado, você tem algumas facilidades e dificuldades com relação ao setor público. Não é só melhor ou só pior de um lado ou do outro. No setor privado, você tem mais agilidade. Eu administrava uma empresa com 5.000 funcionários. O conselho de administração se reunia mensalmente e deliberava sobre as decisões. E decisões técnicas rápidas. Então, você tinha ali uma agilidade que eu não encontro no Estado. Há 3 anos e meio atrás, quando eu assumi, eu enviei para a Assembleia Legislativa o Plano de Recuperação Econômica de Minas Gerais. Está lá há 3 anos e meio. Sequer foi desengavetado pelo presidente. Por quê? Tomei conhecimento recentemente porque ele é do grupo adversário político meu. Eu vejo que um presidente de Assembleia deveria olhar o interesse dos 21 milhões de mineiros. Essa foi a maior dificuldade que o senhor encontrou? Com toda certeza. O relacionamento com o legislativo, então... Eu não diria nem... Eu me relaciono muito bem. Ele não quis deixar os deputados avaliar, entende? O próprio presidente da Assembleia não quis, por um capricho pessoal dele, por uma postura eleitoreira dele, porque se ele tivesse votado e os deputados rejeitado, eu estaria satisfeitíssimo, mas não. Ele sequer deixou os deputados terem acesso aos dados, num projeto que é bom para os 21 milhões de mineiros. Esse ano, talvez Minas Gerais ainda tenha de pagar à União, ao governo federal, 5 bilhões, porque esse projeto não foi votado. Poderia ser 1 em vez de 5. Uma diferença de 4 bilhões dá para fazer muita melhoria na saúde, na educação e nas estradas. Então, eu diria que uma pessoa que leva essa decisão para algo pessoal, eleitoreiro, é uma pessoa que não faz nenhuma falta no mundo político. Pelo contrário, só prejudica a população. Isso no setor privado dificilmente acontece. Agora, no governo, eu tenho uma facilidade muito grande, Diego. No setor privado, eu precisava sair correndo atrás de receita. Igual qualquer proprietário de rádio. Ele precisa de anunciante, ele precisa de comprador. Na empresa, você precisa. Caso contrário, você fica no vermelho. E no governo, eu tenho garantia de receita. A lei impõe que o cidadão, todos nós mineiros, tenhamos de pagar impostos. Então, se amanhã chover canivete, a receita do Estado continua existindo, porque a lei obriga. Então, no Estado, você tem um lado mais difícil, eu diria esse lado político. Talvez eu tenha tido a infelicidade de me deparar com esse elemento que faz politicagem no cargo de presidente da Assembleia Legislativa, em vez de olhar o interesse dos mineiros. Mas muito provavelmente teremos aí um segundo mandato e teremos lá uma renovação. Espero que venhamos a conseguir aprovar projetos de extremo interesse do povo mineiro. Nós só não avançamos muito mais em Minas devido
esse presidente da Assembleia Legislativa que travou. Não é que os deputados fizeram, não. É isso que eu ia perguntar fez, agora. Não é a instituição, o poder legislativo exatamente, né? Ele, no cargo dele, ele pode fazer isso. Nós mandamos para lá um ótimo projeto para o Estado, ele engaveta, que ele fala, eu quero que esse governo dê errado, que aí a turma minha volta para o poder e destrói Minas de novo, como eles fizeram. Entendi. A gente está chegando a um prazo já limite ali de definição de chapa. O senhor já fez você já falou publicamente sobre um dos pretensos candidatos à sua vice. Como que está essa negociação hoje? Como que está a questão com Cidadania, com o PSDB, que tem um candidato, mas que também já sinaliza com a possibilidade de compor chapa com o senhor e ter, assim, aproveitando também, eventualmente, a vaga ao Senado já separada junto na chapa do senhor para um outro candidato. É tranquilo para o senhor abrir mão tranquilo, assim, Diego, do nome? Tenho dito, eu gostaria muito que o meu vice e também o senador fossem de outros partidos, porque se criou a ideia totalmente errônea de que o meu partido, o partido ao qual eu pertenço, o Partido Novo, é um partido que não faz alianças, coligações, e eu sou totalmente favorável. Ninguém governa sozinho. Durante o meu governo, nós tivemos aí apoio na Assembleia Legislativa de diversos partidos, como você mencionou aí. Então, eu sou totalmente favorável. Gostaria muito, Diego, de já ter decidido o nome. Mas era essa uma postura da presidência do partido, certo? Sim, da presidência do nosso partido e de outros partidos também, porque mas com relação ao Novo, que não gostaria de coligar, existia essa orientação da antiga, assim, do último candidato a presidente? No início existiu. No início, eu também, dentro do próprio Partido Novo, fiz questão de estar lutando por mudanças lá que aconteceram. Hoje nós temos lá um novo presidente, o Eduardo Ribeiro, que está desmanchando por completo essa ideia de que o Novo não pode se coligar, não pode fazer alianças. Pode sim e vai fazer com toda certeza. Então, eu sou favorável. Ele também mudou muito a questão do processo seletivo. No Novo havia um processo seletivo em que você nunca conseguia chapa completa. Esse ano nós vamos ter chapa completa. Então, com toda certeza, o número de deputados estaduais e federais que temos aqui na Assembleia e também em Brasília vai aumentar. Então, o partido está acordando, porque ele fez um partido onde você precisava ter um conhecimento enorme para poder passar no processo seletivo. E em política, não é só qualidade que conta, quantidade conta também. Se você tem 2 deputados excepcionais e mais 3 deputados bons que acompanham esses 2, você tem 5 votos. E o que vale em política, dentro de um parlamento, é o voto do deputado. Então, que nós venhamos a ter aí um líder com uma outra pessoa que lidere a bancada e que faça esse trabalho. Precisamos ampliar o número e isso vai acontecer nessa eleição. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação assim, da sua posição enquanto liderança dentro do Partido Novo, é o único estado governado por alguém do Partido Novo, e que a última liderança, vamos colocar nesses termos, né, está saindo enfraquecida. Algumas questões, até estatutárias do partido, elas foram revistas, foram repensadas, e o senhor surge com essa preponderância, com essa voz muito mais atuante dentro do partido. Como que o senhor avalia o Novo dentro de um cenário nacional? Bom, eu, como estava dizendo, posso afirmar que ele vai crescer nessa eleição e foi um partido que tem propostas muito boas, tem ideais diferentes de outros partidos que muitas vezes são oportunistas, não tem nenhuma proposta, eles vão atrás daquilo que é bom para o dia. Se amanhã é outra proposta, eles viram a casaca imediatamente, então nós somos coerentes, o Partido Novo é coerente. Só que eles cometeram um erro, Diego, eles criaram um partido político e não queriam fazer política. É a mesma coisa que você fizer um time de futebol e contratar nadadores. Não vai dar certo, né? Então, agora, depois de 4 anos, com deputados estaduais, federais, com um governo estadual, já tínhamos anteriormente 4 vereadores só.
Então, o partido está amadurecendo. Então, eu tenho deixado claro para o partido, vocês não criaram aqui um grupo de idealistas, nós somos um partido político. E partido político faz o quê? Política. E não jogar futebol, jogar bilhar. Então, acho que... Precisa haver esse diálogo. Então, é um partido recente, é um partido que tem ideias nobres, como eu disse, e que está amadurecendo muito. Então, vejo com muito otimismo o futuro do Partido Novo. Mas, realmente, ele se perdeu lá atrás. Isso é inegável. Nós temos de fazer um meia-culpa aqui. O partido, há 2 anos atrás... Isso, quando o senhor foi convidado, o senhor sabia dessas condições, né? O partido surpreendeu a mim e aos deputados estaduais e federais de maneira totalmente negativa. Tinha uma ala dentro do partido, num partido que se diz liberal, que procedia de maneira ditatorial dentro do partido. Passava uma orientação para a bancada federal. 8 deputados, vocês têm de votar desse jeito. Os deputados federais nossos são pessoas de altíssimo nível, que têm opiniões próprias, que sabem analisar o caso, e o partido queria até interferir no discurso deles. Vocês podem postar isso, não podem postar isso? Então, chegou a esse ponto? Então nós não somos robôs do partido, concorda? Eu tenho uma linha de pensamento, coaduno, concordo com o partido, mas em alguns pontos eu posso me expressar de uma maneira diferente, posso ter uma opinião diferente, mas continuo acreditando que ética é fundamental na política, que precisamos de pessoas competentes, que precisamos desonerar o cidadão de tantas obrigações que ele tem com o Estado. Então, isso é um discurso comum nosso. Agora, às vezes, como fazer uma coisa ou outra, nós podemos até discordar. O senhor está falando da questão do diálogo, né? De fazer a política, fazer a boa política, e a gente está vivendo um cenário extremamente polarizado nacionalmente. Até que ponto o senhor acha que vai chegar essa polarização aqui para Minas Gerais? Já tendo em vista que um dos principais adversários também já faz campanha, já faz essa pré-campanha junto com outro candidato. Então, até que ponto o senhor acha que isso é benéfico, que isso atrapalha? E como que vai se dar a relação do governador, eventualmente reeleito, Zema, com um ou com outro? Diego, eu tenho o candidato do Partido Novo à presidência, que por uma questão de lealdade eu apoio, e sempre tive uma postura extremamente transparente. O PT, Pimentel, destruíram Minas Gerais. Eu acho que qualquer mineiro sabe o desastre que foi o período de 2015 a 2018 para Minas Gerais. As prefeituras pararam de receber os recursos que era obrigação do Estado repassar. Vamos dizer, o Estado se apropriou indevidamente dos recursos das prefeituras. Fez o mesmo com o funcionalismo público, que passou a não ter data para receber o salário. Inclusive aposentados, idosos, um desrespeito enorme às pessoas. Eu queria até aproveitar assim, o senhor resolveu essa situação. A gente está aí numa semana que o senhor já fez pagamento para prefeituras, pagamento até antecipado. Na reunião lá no Congresso da AMM, o senhor deu a notícia lá para os prefeitos presentes. É muito difícil de resolver isso? Faltou assim, uma boa vontade de se resolver? Era má intenção mesmo que existia? Bom, isso nunca aconteceu no Brasil. Não tem nenhum estado no Brasil que até hoje se apropriou de recursos dos municípios como fez o governo Pimentel-PT aqui na gestão passada. É um fato inédito no Brasil. Pelo que eu acompanho, já tem estados que atrasaram o pagamento. Agora, descontar da folha o empréstimo consignado, não pagar os bancos e deixar o nome de 240 mil servidores ser sujo no SPC e Serasa é um desrespeito muito grande. Então, eu vejo, deixar os funcionários públicos sem ter condição de fazer uma consulta médica, um exame laboratorial, porque não pagava nenhum laboratório, nenhum hospital. Eu encontrei, durante a minha campanha, com senhoras idosas, aposentadas, ex-professoras, chorando. Eu preciso fazer uma consulta e não consigo. Que governo social que é esse?
Agora... Que governo que está olhando pelo povo que diz isso no discurso? Falar no discurso, Diego, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, pagar conta igual eu estou pagando, aí é outra história. Até para a gente ter um equilíbrio aqui com o tempo de entrevistas, agradecer mais uma vez a sua disposição, encontrar esse momento para a gente vir conversar com os mineiros em todo o estado. E eu tenho agora aí um instante para o senhor fazer suas considerações finais, por favor. Bom, eu quero concluir aqui, Diego, lembrando que nós assumimos um estado arruinado, como eu disse agora há pouco, e desde o primeiro dia o nosso foco tem sido arrumar a casa e equilibrar as contas. Eram 21 secretarias, hoje são 12. Nós reduzimos os cargos no estado em mais de 50 mil. Era um cabide de emprego sem tamanho que existia aqui, só para os amigos do rei. Eu não tenho um parente que trabalha no governo e não tenho um apadrinhado. Todos os meus secretários foram selecionados. Eu não conhecia nenhum deles há 4 anos atrás, quando eu estava em campanha. Se alguém quer ganhar uma Copa do Mundo, tem de montar um time de craque e não levar irmão, primo, conhecido, amigo para poder disputar a Copa. Eu acredito nisso, em mérito, em gente competente. E depois de 3 anos e meio, eu posso dizer que nós avançamos muito, ainda temos muito o que fazer aqui em Minas Gerais. E se tem alguém, Diego, que dá esse exemplo de austeridade e economia, sou eu. Eu não moro no palácio, eu moro na minha casa, que eu pago aluguel. Em vez de ter 32 empregadas, igual o governador do PT, que se diz social, tinha, governador Pimentel, eu tenho uma diarista que eu pago. Em vez de ter 7 aeronaves à minha disposição, aviões e helicópteros, eu tenho 0. Ou eu vendi, ou eu passei para a área de segurança e saúde do Estado. Em vez de ter 4 elevadores à disposição privativos do governador, eu tenho 0. Eu vou no elevador que todo mundo usa. E faço gestão chão de fábrica. Eu vou na rua. Eu não fico trancado dentro de escritório, de gabinete, cercado de bajuladores, não. Eu vou lá na rua para conversar com o barbeiro, para conversar com o povo, para saber como é que as coisas estão, com o prefeito, com o vereador, com o agricultor, com o produtor rural. Então, eu faço questão de estar vivendo a realidade, porque viver dentro do palácio e dentro da bolha é a coisa mais fácil do mundo, mas não é o meu estilo de gestão. E é isso que eu vou continuar fazendo em Minas Gerais, uma gestão séria, sem escândalo, sem corrupção, e caso tenha, que seja apurado imediatamente como tem sempre sido feito. Não temos o que esconder. Nós éramos o 20º colocado em transparência de contas públicas quando eu assumi. Hoje nós somos o 1º, não temos o que esconder na minha gestão. E essa turma que está aí geralmente só, vamos dizer, mandando pedra, né, dando pedrada, sem nenhuma proposta, é a turma que quebrou Minas Gerais há 4 anos atrás, que causou todo esse estrago. E querem voltar porque não sabem fazer outra coisa a não ser de apropriar de uma máquina pública para distribuir favores. Eu sei trabalhar. E o meu histórico anterior prova isso. Eu abri mais de 400 lojas que estão funcionando e gerando mais de 5 mil empregos. E o mais importante, sem precisar de mim. Porque não adianta eu morrer e tudo acabar. Eu gosto de fazer as coisas e deixar elas funcionando sem a minha presença. Então, o que eu quero terminar de fazer em Minas Gerais nos próximos 4 anos é esse trabalho que eu iniciei. Governador, muito obrigado. Boa sorte aí na caminhada a partir de então. Eu é que agradeço. Tudo de bom, Diego.